Hey y'all, tudo bem? Meu nome é Lauren, sou americana do canal... Hey y'all, tudo bem? Meu nome é Lauren, sou americana do canal Fala com Lauren e hoje eu vou contar pra vocês o maior segredo da minha vida. O maior segredo da minha vida. Eu vou te contar. Por favor, deixe seu like, inscreve-se também no canal, não perca nenhum vídeo que vem no futuro. E assiste esses outros vídeos aqui, viu? Você vai gostar. Ok, eu vou te contar o maior segredo da minha vida. Nobody knew anything. Ninguém sabia de nada. Eu e meu marido, a gente planejou pra ter um nenê. Então a gente decidimos que seria o momento certo, então a gente planejou ter um nenê. A gente quis ter um filho. Fiquei grávida super rápida, só que eu não sabia que eu estive grávida, entendeu? Então eu só lembro que eu estive dando aula pra uma aluna minha. Beijos, Bruna. Aí eu estive sentado lá do lado dela, falando pra ela, ensinando pra ela. Assim, de repente, do nada. Apagada. Eu estive dormindo, tipo, 100% dormindo, mas um sono muito pesado mesmo. Só que como a gente não tinha contado pra ninguém que a gente queria ficar grávida, eu não sabia das coisas da gravidez. Então, eu fiquei lá pensando, minha nossa, como é que é assim? Eu tô dormindo tão forte na aula. Totalmente apagada. Eu pensei que, nossa, acho que eu dormi muito ruim mesmo ontem à noite. E fiz o teste de gravidez e eu e meu marido descobrimos e ficamos tão felizes aquele dia. Lauren, what's going on, man? Well, I just took a test and take a look at that. There's 2 lines on it. What does 2 lines mean? That means they're having a baby. It means twins. No, I don't know. Tava tudo planejado, tudo. Eu sabia onde o neném ia nascer, tudo. Eu já sabia exatamente como eu queria fazer o quartinho do neném, tudo, sabe? Tudo, 100% de tudo, planejado, preparado, como eu queria fazer tudo. Logo chega esse negócio da coronavírus. E a gente pensou que a gente ia ficar no Brasil, só que as coisas ficaram tão ruins, tão rápidos. De um dia pro outro, decidimos que realmente precisávamos sair e passar a quarentena com a família. Então, em menos de 24 horas, decidimos sair do país, do Brasil, para vir para os Estados Unidos, passar a quarentena aqui com a família por um tempo indeterminado. Ai. We're leaving our apartment. Sister Lima's here helping clean, and we got everything packed as well. It's pretty crazy. I'm gonna miss our little apartment. Eu chamei naquele mesmo dia, chamei a faxineira, chamei a manicure, chamei o salão, só que pena que não deu pra ir pro salão, mas eu fiz minha unha, eu fiz tudo, deixei tudo pronto, arrumei uma mala e outra mala de mão, sabe, somente 2 malas pra sair pra vir pros Estados Unidos, pra passar a quarentena. Já são 5 meses, né, que a gente tá passando? Acho que sim. March, April, May, June, July. 5 months, ok? March, April, May, June, July. Got it? 5 meses. Eu tô com uma mala e meia. Aí logo a gente chegou, a gente foi pro aeroporto e o negócio foi esquisito, viu? Foi muito esquisito, porque tava todo mundo de máscara, sabe? Era um filme de terror. Tipo, eu só fico pensando, tipo, em Darth Vader. Sabe esse som de Darth Vader? Luke, you are. I am your father, Luke. I am your father. E todo mundo assim, então todo mundo assim com medo que cada um tinha o coronavírus. Tinha pouca gente, tava meio escuro. Realmente tava estranho. Muito esquisito. Parecia um filme de terror mesmo. Empty. Vazio. Empty. Não tem ninguém aqui. Yeah, it was freaky. Super freaky. Acho que o vizinho tá fazendo um churrasco. Tá cheirando muito bem. Mas quando chegamos, ninguém sabia sobre o neném. Então tava tudo super complicado por causa da coronavírus. Você sabe que eles fecharam os hospitais e somente as pessoas que tinham dificuldade de realmente sobreviver o dia pode entrar ao hospital. Então não consegui achar médico, não consegui achar enfermeira, ninguém pra me ajudar aqui, pra verificar que tava tudo indo bem com
o nenê. E finalmente, depois de algum tempo, né, consegui achar lugares que eles estavam abrindo para fazer ultrassom. Só que eles diziam que o meu marido não podia entrar para fazer o ultrassom comigo, para ver. Eu fiquei extremamente triste, pensando que a primeira vez que eu ia ver o nosso filho, ele não poderia estar presente. Então, eu liguei por vários hospitais, vários lugares, várias semanas, ligando, tentando achar, e não achei nada. Cheguei ao ponto que eu estive extremamente triste, chorando, porque eu pensei que eu teria que fazer tudo sozinha, e que ele não podia fazer parte disso. Mas foi criativo. Eu consegui fazer de um jeitinho brasileiro e eu achei um lugar que eles só tiram foto, eles fazem um ultrassom do neném, mas eles não são médicos, eles não são enfermeiras, então eles não podem dizer nada. Mas você pode ter a experiência juntos. Então a gente foi pela primeira vez, nós dois, para ver nosso neném e foi espetacular. Nem acreditei que tinha um ser vivo dentro de mim, mas foi super especial. Outside. Hey, Lauren, how do you feel? I'm in shock. I'm surprised. This is incredible. Like, you can see it. It's crazy. This is the baby right now. You can see that heart. That's the heart. Nice. Depois, conseguimos entrar em contato com um médico lá no Brasil. Felizmente, ele nos ajudou, então mandei todas as informações, as fotos, os vídeos, os testes que eu consegui fazer depois. Pra ele tava dizendo que tava tudo super bem. A saúde do nenê tá ótima, tá 10. A minha saúde tá 10 também. Só que quando chegamos aqui nos Estados Unidos, estava todo mundo de quarentena. Meus pais estavam presos na Flórida com minha tia. Não podiam sair do lugar onde eles estavam porque fecharam tudo, né? E eu sabia como essas coisas estavam piorando. Se eu contasse para meus pais que eu estive grávida, eles iriam ficar super ansiosos, preocupados, porque esse negócio do coronavírus, ninguém sabia nada de nada, eles iam ficar achando que qualquer coisa poderia acontecer comigo. E como eles estavam longe na época, na Flórida, pensei que seria melhor só esperar um momento pra gente contar pra eles. Os pais do Felipe também, né? A gente queria fazer uma coisa muito especial. A gente acabou esperando 3 meses. 3 meses! Passou esses 3 meses e meus pais não estavam aqui. Então eu pensei, puxa, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer? Nessa época, eles começaram a abrir os voos um pouco. Aí eles conseguiram pegar um voo, saíram da Flórida pra vir pra cá, no Utah. E eles chegaram, eu fiquei super animada. Falei, que bom, a gente vai poder contar pros meus pais finalmente, porque esse segredo tá tampado por muito tempo. A panela de pressão tá pronta pra estourar. Eles chegaram finalmente. Só que eles tiveram que ficar de quarentena de novo, né? Eles ficaram de quarentena por mais 2 semanas para verificar que não tinha a virose, né? Lógico, inteligentes, tem que ser responsável. Mas mesmo assim, tava ruim para esperar mais 2 semanas. Mas finalmente chegou o dia. Seria o primeiro netinho. Então a gente queria fazer algo muito especial. Então eu comprei cookies bem grandes, bem gostosos aqui. Colei uma foto dentro da caixinha com o ultrassom e um recadinho que dizia: tem algo muito especial cozinhando no forno. Não vejo a hora de ver você, vovó e vovó. Com os cookies, né? Ficamos super animados para entregar para eles. Então, esse aqui foi o que aconteceu naquele dia. We had something very special. We got from you. Can you guys close? Hi! Oh. Look at it. Okay, eyes closed, hands out. On the desk. Hands back, close together. Don't open it yet. Okay. Open your eyes, Mommy and Daddy. Open your eyes. Whoa! Yeah. More chips? They're probably not. She's probably got the box with a different collection. It is chips! Oh! Oh! Are you having a baby? Oh! My goodness! Daddy, I know it's something everything, Daddy.
eles ficaram super surpresos sobre o anúncio do nenê e que eles seriam avós. As coisas são boas, temos muito para ser grata, mas também existe a possibilidade real que o nascimento do nenê vai ser no hospital sem o meu marido por causa do coronavírus. Então, isso é uma realidade. Então, tem sido um pouco complicado, tem sido complicado mesmo para a gente conseguir saber como lidar com as coisas, como organizar as coisas, como organizar o trabalho no Brasil, aqui nos Estados Unidos também. But you know what? At the end of the day, por cima de tudo, eu sei que eu sou extremamente abençoada, sou super grata que eu tenho minha família toda aqui para passar a quarentena com nós, para passar esse tempo de gravidez, que eu estou super bem de saúde, que nosso filho está super bem, eu estou bem, meu marido está bem, temos trabalho ainda e estamos seguros. Temos que agradecer a Deus por tudo que nós temos. E um aluno meu contou uma coisa para mim que eu achei muito lindo. E o Rafa lhe falou assim, que tem uma expressão. Essa frase realmente é tema da nossa situação que estamos passando no mundo todo e particularmente para nós aqui que vamos ter um nenê. E a frase é essa, que enquanto há arco-íris e bebês nascendo, Deus não desistiu da humanidade. Essa é a mensagem para vocês, que realmente existem muitas coisas boas para ver no futuro. Tem coisas muito difíceis sim, mas sempre existe algo bom para a gente ver e para usar como nosso foco. Eu espero que vocês possam sentir alegria no seu dia, achar algo super bom para agradecer, para ficar feliz nesse momento que realmente está difícil para todo mundo. Mas como a mensagem diz, enquanto há arco-íris e bebês nascendo, Deus não desistiu da humanidade. Look, babe, it's so huge, that rainbow! Is that McDonald's? Are you kidding me? The rainbow is coming out of McDonald's! Look, Felipe, that's so pretty! Beijos, meus amores, até o próximo. E não esqueça. E não esqueça de assistir um outro vídeo meu, viu? Você vai gostar. Vai ter várias opções. See y'all in my next video e assiste um desses. Beijos. See you later.